Empoderadas. 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 Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Empoderadas. E hoje eu tô aqui com a Aline e com a Letícia novamente para a gente falar sobre um dado que é bem conhecido entre os empreendedores aqui no Brasil e acho que a gente diria até temido, que é o que 60% das empresas não sobrevivem aos primeiros 5 anos de existência. E já que a gente está comemorando, né, o dobro disso, a gente está comemorando os 10 anos, uma década de FI, então vamos ver de quem, né, passou, foi bem sucedida aí nessa trajetória, vamos ver que pontos elas precisaram ajustar e que aprendizados, né, foram os mais marcantes desses primeiros anos e que podem ajudar também quem está pensando em empreender ou quem está nos primeiros anos aí a conquistar também essa virada aí do quinto ano, né? Então, para começar, eu quero uma resposta bem honesta de vocês. Quando vocês pensaram na FI, né, lá em 2015, vocês imaginavam que vocês iam chegar a comemorar esses 10 anos aí de existência? Eu, sinceramente, talvez acho que sim, né? Porque como eu já era empreendedora, eu sou empreendedora há 20, quase 20, né? 16, 17. Então, acho que eu já tinha experiência, alguns anos de experiência, de que negócios duravam muito, né? E o meu primeiro negócio durou 10 anos. Então, acho que quando eu vi o propósito, quando eu comecei a ver a gente atuando na nossa área, eu achei que tinha uma demanda grande, né, Aline? Eu sempre, pouquíssimas vezes eu pensei em desistir, assim, durante esses 10 anos. E acho que às vezes que eu pensei, a Aline também pensou junto, acho que foi uma coisa meio juntos. E eu acho que tem um marco muito legal que a galera fica com essa data dos 5 anos, e é exatamente nesse quinto ano que você dá sua grande virada. Que as coisas ficam muito estáveis. Como eu já atuei em vários segmentos de empresa, eu tenho um restaurante ainda, as duas viraram no quinto ano. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Acho que se você consegue passar 5 anos aprendendo, errando, melhorando, acho que você consegue alavancar o negócio de uma forma mais estruturada, mais robusta mesmo, sabe? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, empreendedores, por favor, insistam pós 5 anos. Se a coisa não tá tão boa, mas também não tá ruim, continua, que é daí que vai vir sua grande virada. Eu acredito muito no quinto ano. Eu não imaginava, eu acho que eu não pensava, na verdade, nessa questão de data ou de duração. Como eu falei, né, no primeiro episódio, foi a Letícia quem me convidou e para viver esse mundo novo do empreendedorismo. E quando eu entrei, claro, querendo que desse muito certo e confiante nisso. Mas eu não pensava nesses marcos, assim, eu acho que realmente o que eu tinha em mente eram esses 5 anos, de fato, porque eu tinha essa percepção e de conversas né, de informação de que era necessário, assim, eram necessários 5 anos, pelo menos, para você poder dizer, tá indo no caminho certo, não desistir antes, né? Eu tinha muito isso comigo, de não desistir antes. Então, acho que eu não imaginava 10, mas também poderia ser 50, poderia ser 30. Não tinha uma perspectiva assim de ano, mas tinha uma perspectiva de dar certo e de passar realmente por esses 5 anos. Tem uma coisa sobre a Aline que eu acho bacana de trazer, acho que o podcast fica um pouco mais interessante quando a gente conta bastidores. A Aline, no começo, eu era empreendedora, fazia o meu próprio dia, e a Aline era CLT. Então, ela veio ainda com uma postura muito de... Esses dias eu até falei isso para ela, como ela mudou, né? Ela veio com uma postura muito de ser funcionária daquele lugar. Então, normalmente eu tocava o negócio e ela falava, o que eu tenho que fazer hoje? Quais são as minhas funções como coisa? Isso veio mudando, mudando, que a gente tá no alto dos 10 anos com uma Aline que, tipo assim, eu talvez, eu me surpreendo muito quando ela fala de gestão de funcionário, de gestão de problema, de melhoria, assim, né? Eu passei pela licença maternidade agora, e o fim da gravidez também, trabalhei super pouco, que é muito, muito difícil, é muito cansativo mesmo. E eu vejo uma outra. Provavelmente ela também me vê muito diferente do que é, mas eu acho que nesse ponto realmente, né? Porque ela é muito trabalhadora e ela é muito demais. Ela podia trabalhar um pouco menos. Então,
O que acontece é que ela veio com esse espírito que ela já trabalhava muito onde ela trabalhava e ela continuou com isso. E hoje ela não é mais a pessoa, hoje ela é dona da FI. Hoje eu vejo ela falar, pra mim ela sempre fala, eu não concordo e tal. Acho que a gente vai, tem um episódio que a gente vai falar de sociedade e que a nossa é muito bacana. Quando no particular sempre falava, eu acho que a gente não deve fazer tão assim, não, do jeito que você tá falando, era de boa comigo. Mas assim, talvez para os outros uma percepção menos de ser a dona. Hoje eu não sei como os nossos colaboradores, eles sabem que as duas são donas, eles têm essa ideia. Mas hoje eu vejo uma Aline, pelo menos comigo, como sócia, muito mais gestora, muito mais dona dela mesma. Então, quando ela entrou, ela, tipo, vamos fazer aqui, dava muitas ideias, assim, muito criativa, muito estudiosa, né? Mas era uma coisa assim, e uma coisa que ela falava para mim, que no jornalismo, né? Vocês fizeram USP juntas, vocês podem agora condenar lá a USP, porque eu não sei como é que tá o jornalismo hoje, mas não se aprende nada de negócios, né, Aline? E daí era uma grande dor da vida dela, porque a gente fazia planejamento de marketing inteiro. E marketing é mercado, a gente falava de market share, a gente falava de coisas desse tipo para as empresas no começo. E a Aline aprendeu tudo fazendo lá, né? A gente tinha um modelo, a gente foi aprimorando o modelo de planejamento de marketing e ela foi dominando essa coisa de business, administração. Em RP a gente tem muito mais em administração e eu também estudei um pouco fora, né? Que ela foi mais para a parte social quando fez faculdade fora. Então, acabou que eu vejo essa transformação, né, muito grande, né? Como que era diferente, né, a sua postura em relação, acho que queria até que você falasse sobre isso, assim, um pouco. Porque erros e acertos, assim, né, tem a ver um pouco com isso. E eu acho que entra realmente nessa questão de, no começo, até posso ter errado demais, assim, nesse sentido, sabe? Talvez seja de fato a área que eu mais tenha me desenvolvido e aprendido, e não só de como eu deveria ser ou do que eu deveria fazer, mas como eu deveria agir também com os outros, né? Então a gente começou nós duas. Sim, Eu acho que também foi um primeiro aprendizado muito importante de que a gente tinha um time que éramos nós, que sim, temos foco em planejamento, em conteúdo, né? Eu vim do jornalismo, então tinha essa coisa, fazer o cronograma de conteúdo, pensar nas possíveis, nos temas, nas pautas, como conectar os assuntos. Acho que essa era a minha grande força, que foi unida com a força da Letícia, de planejamento, de negócios, de relações públicas. E a gente começou assim. E aí a gente entendeu, logo de início, que a gente precisava de uma outra pessoa que fosse uma pessoa de design. Né? A gente é, entendeu essa falta logo no começo. Mas aí, trazendo de volta, né, o assunto da gestão, então, conforme esse time foi sendo montado, eu entendo que no início eu não sabia como lidar com isso. Né? Então, eu não sabia da importância, por exemplo, mas eu nem eu sabia também. do meu, né, de explicar talvez, né, o porquê que eu estou pedindo uma alteração, né, qual a minha visão sobre determinado assunto, né, o que que eu passo para o meu colaborador, né, como é que eu faço essa gestão. Então, realmente eu vim de uma situação em que eu era CLT, em que eu era uma funcionária, eu não tinha ninguém para gerir, né, no máximo ali eu trabalhava em parceria com quem era estagiário. Então, eu não tinha, na verdade, esse conhecimento, esse domínio, né? E hoje eu vejo que realmente foi um grande aprendizado e que, entrando na sua pergunta, realmente eu acho que muitos erros podem ter sido cometidos e foram cometidos ali no início para chegar onde hoje a gente está, assim. É claro, assim, eu acho que assim, a gente está em constante aprendizagem. Acho que para isso é muito importante, que é um caminho comum entre mim e ela, que a gente está sempre, a gente acha que a gente não sabe nada. Então, acho que isso é um ponto importante, a gente está sempre em busca de estudar e de melhorar. Mas, assim, a gente já teve posturas, e não estou falando coisas pesadas de ofender ou não, mas esse negócio também de como pedir, ou também deixar de pedir, às vezes, porque às vezes prejudicar um pouco o cliente, deixar de pedir também para não ter um mau relacionamento com o time, sabe? E tal. Então, assim, tem os dois lados, sabe? Tem as duas coisas. Eu acho que a gente já cometeu vários erros nesse sentido, né? E a gente também já entregou muita coisa pro time e também não tinha um processo adequado para
acompanhar aquele desenvolvimento do cliente, sabe? E a gente já chegou a perder cliente porque estava tudo muito entregue para todo mundo e talvez o time tivesse muito sozinho e muito largado. Então, assim, hoje tudo isso é melhor pensado com mais cuidado, né? Sei lá. Acho que esse equilíbrio, né, do que pedir e do que deixar fluir, né, sem a É gente, sempre um acho desafio. que, né, o que controlar, o que deixar fluir, né, o que a gente pede para alterar, o que a gente também deixa fluir sem essa alteração. Então, acho que tudo isso é um aprendizado realmente constante, assim, e que é, mudou consideravelmente, né? A gente Sim. conseguiu estabelecer processos e ir entendendo também essas necessidades do cliente, mas também dos nossos colaboradores, né? Então, E além de estabelecer, né, esses novos processos aí no modo de trabalho, vocês ao longo dos anos também foram absorvendo aí, incorporando novas tecnologias, né, no dia a dia de vocês e aprimorando o serviço, né, o leque de serviço, os serviços que vocês já ofereciam e foram aumentando também esse leque, né, bem como melhoraram ainda mais na qualidade das entregas. E a gente já conversou também, né, em outros momentos que vocês falam que vocês estão sempre se atualizando, estudando, e esse aprimoramento constante acaba levando, né, para ajudar a posicionar a FI também como uma empresa premium, né? E não apenas como uma agência de marketing tradicional. Vocês veem aí, né, ao longo desses. Vamos começar até no início mesmo. Vocês achavam que era necessário estudar tanto ou se atualizar tanto quanto vocês acham hoje? Vocês conseguiram ver ali como, obviamente, né, um aprendizado foi algo positivo para vocês, mas o quanto ali vocês conseguiram ter acertos quando vocês realmente colocaram, ó, a gente é uma agência que se atualiza, nossos, né, tanto os gestores quanto os nossos colaboradores, o nosso time. Eu acho que a gente sempre teve essa visão. Eu acho que a gente nunca deixou de lado. Até quando o time era eu e a Aline, depois era eu, a Aline, mais uma pessoa, eu, a Aline, não sei o quê. Então, eu acho que com os anos a gente tem 10 funcionários, exatamente. A gente é sempre mais ou menos em 10. Então, a gente foi crescendo uma pessoa ao ano, né? E a gente tem essa responsabilidade também desse crescimento bem pausado, né? Bem tranquilo. Mas, eu acho que a gente sempre teve essa visão de muito estudo. Na época que a gente fundou a agência, a gente estava um pouco à frente da maioria das pessoas em relação à gestão de redes sociais, a conhecimento em relação a isso, até em tecnologia, no que entrar, código, gestão de marketing, site com código, mídia, a gente tinha cursos inteiros sobre isso, a gente fez curso de 3 meses, 4 meses, então a gente estava um pouco à frente. Depois já vieram muitas pessoas entendendo do assunto, né? Mas eu acho que a necessidade de se atualizar, acho que veio desde o primeiro ano, a gente fez cursos longos, acho que todo ano a gente fez um curso novo, assim. Eu acho que não teve um ano, acho que esse é o primeiro que eu engravidei, talvez eu não tenha feito um curso, mas, por exemplo, eu participei de eventos esse ano, o Web Summit inteiro. Eu acho que não teve nenhum ano que a gente deixou de estudar. E eu acho que isso eu falava, olha que legal, o podcast me fez lembrar uma coisa, que quando eu ia dar palestra, aula, nesse tempo aí, a gente falava sempre da importância do conhecimento formal, que o empreendedor, ele descarta muito esse negócio de diploma de pós-graduação, diploma do melhor curso de mídias digitais, diploma, né, Aline? E a gente tinha essa fala sempre, porque eu acredito no estudo informal, que é esse, né? Agora a gente tem uma possibilidade imensa de estudo informal, porque tá tudo na internet, a gente aprende pra caramba, mas eu acho muito importante a gente ter começo, meio e fim e estudo formal. Porque eu acho que faz até você ter a possibilidade de pensar aquilo que você está recebendo de informação, transformando em conhecimento dentro de você e tal. E você aprofunda mais. Acho que um grande diferencial é você conseguir começar e terminar cursos longos, processos longos. Acho que até hoje, porque as pessoas estão muito imediatistas, elas não estão conseguindo entender que as coisas são construídas, elas não são, né, assim, elas não chegam prontas. E esses cursos, quando você tem essa ideia, você consegue adquirir um conhecimento muito maior para caminhar, né, o empreendedorismo. Eu fiz pós em empreendedorismo e inovação, então foram 2 anos de pós todos os sábados.
Eu acho que eu passei por todas as áreas de uma empresa, eu aprendi a gerir produção, processo de produção mesmo, PCP, meu pai fala coisas, ele trabalha em fábrica que eu sei, entendeu? Melhoria contínua, 5S, porque eu fiz uma pós muito boa nessa área, entendeu? Então, tipo, eu acho que essas coisas fazem muita diferença. A gente tem uma visão de gestão que que coincide com esses cursos longos e quanto a gente acredita também até hoje no estudo formal. Acho que hoje a gente estimula a galera até fazer cursos realmente, ter diplominhas, né? Além de ficar vendo só coisa na internet, tudo que a gente leva. Eu acho que pra gente foi muito natural, porque a gente já tinha essa ideia antes de fundar a FI, né? Então, acho que nas nossas profissões, naquilo que a gente exercia, a Letícia como empreendedora, que foi fazer a pós-graduação, então a gente já tinha esse entendimento e essa necessidade interna de ter essa atualização. Mas aí eu acho que também tem uma questão que é interessante, que alguns cursos que a gente fez trouxeram um conhecimento importante para a gente hoje saber lidar, por exemplo, com agências parceiras que atuam com os nossos clientes, mas também fizeram a gente entender esse serviço e esse caminho eu não quero Fazer na FI, fazer na entendeu? FI. Então, acho que o conhecimento, ele te traz realmente ferramentas importantes para você evoluir no seu trabalho, mas também te faz ter uma escolha de por onde você quer seguir e por onde você não quer seguir, que eu acho que é uma das coisas também muito fundamentais na nossa trajetória. Os nãos, É, né, que a gente vai dar para a vida aí exatamente. como empreendedora. Esses nãos que a gente também foi falando e essas escolhas de entender como a gente queria seguir, né? Acho que talvez a gente possa até citar, emendando aqui num outro assunto, mas citar que a gente viveu um momento, né, em que a gente tinha, de repente, um determinado número de clientes e, e que eram clientes, né, Ótimas pessoas, às vezes, e bons clientes, né? mas que não tinham, que não estavam dentro daquilo que a gente gostaria para FI, não só numa questão financeira, mas a questão financeira ela também é importante porque ela impacta o tipo de serviço que a gente pode oferecer, né? Então, a gente foi entendendo o valor do nosso serviço, como precificar esse serviço, né? Quais eram os nossos custos, mas também quanto valia o nosso atendimento, a nossa entrega. E a gente tinha uma dor de, às vezes, ter uma quantidade de clientes em que a gente precisaria ter um time, de repente, maior, Claro. mas aí a gente não conseguia, porque não era possível, então aquela conta não fechava. E esse foi, acho que, um marco muito grande pra Muito, gente, né? muito. A gente Era uma dúvida minha, justamente isso, né? Porque é um desafio para quem empreende fazer essa precificação. sim, E vocês encontraram aí um equilíbrio. Eu acompanho o trabalho delas, né? Há muitos anos, como a gente já conversou aqui. Então, eu me lembro muito bem desse ponto de virada que vocês encontraram esse equilíbrio, né? Entre cobrar o justo, escolher determinados clientes por uma determinada decisão interna, né? E se posicionar ainda mais como uma marca premium, né? sim. Vocês querem falar sobre esse momento dessa virada que foi justamente que a Aline já começou a explicar, né? Com uma quantidade de uma quantidade maior de clientes para uma quantidade menor, mas com um atendimento Metade. de mais, não vou dizer de mais qualidade, mas de mais atenção, com uma Acho que de atenção mais qualidade. mais. Pode falar, Gi. Então tá. Então, Eu acho que de muito mais qualidade, assim, nesse sentido, porque quando você tem tempo, né? Tempo dos seus colaboradores, tempo para dividir alguma coisa, tempo para dar uma risada, tempo para não sei o quê, você consegue também prestar um serviço melhor, né? Eu acho que tem um mercado imenso para clientes que ainda não podem pagar o que a gente gostaria de receber. Eu acho que tem uns clientes, aliás, que são muito bacanas. Teve alguns que a gente tirou da agência, assim, triste na época, né? Mas era uma realidade. E foi uma época que a gente cometeu muitos erros. Você tá falando de erros, a gente tá falando só do que a gente já sabia e tal, não sei o quê. Não, a gente não sabia um monte de coisa. Então, assim, nessa época a gente cometeu alguns erros, talvez com clientes, tá? Mas me preocupa um pouco menos, porque clientes, não que os clientes são as coisas mais importantes, depois os colaboradores. Mas mais com o time, porque o time não entendia e o time tinha todo
um pensamento sobre aquela quantidade de trabalho, porque o time também estava desgastado, né? Que era excessivo mesmo. E eles, então, eram extremamente sobrecarregados em alguns momentos, algumas pessoas, sabe? E outras, a gente não eram tão sobrecarregadas e também, né, não estavam tão engajadas naquele momento. Então, a gente não via um equilíbrio, uma parceria entre também o time, né? Às vezes, os chefes, os líderes, eles não querem que a pessoa seja parceira dela. Pelo menos eu não preciso que seja tão minha parceira, mas eu quero que seja parceira do seu par, de quem tá do seu lado, pô. Entendeu? E a gente via bem pouco isso. Teve uma fase da FIA, a gente teve que trocar tudo, trocar todo mundo. Talvez tenha sido nos 5 anos, talvez seja nos 6, mais ou menos. E que foi uma renovação grande. E calha com essa tirada, demissão de clientes da agência, assim. Que fez com que a gente entendesse aonde a gente queria pisar, de que jeito que a gente queria pisar, inclusive com o nosso time. O que a gente queria cobrar, o que a gente não gostaria de cobrar, também encher tanto o saco, sabe? Eu acho que a gente não tem esse perfil, a gente não consegue, a gente pega no pé de detalhe hoje e tal, mas para a pessoa fazer um serviço premium, mas para a pessoa ir melhorando. E a outra coisa que eu aprendi, eu acho que eu errei muito, eu já quis dar papéis estratégicos e de liderança para pessoas que elas não querem. Uma coisa que eu aprendi empreendendo, eu posso estar sendo um pouco besta, até tipo feia, sei lá o que, de personalidade, mas eu acho que a gente entrega para quem quer, entendeu? Na vida. Não adianta a gente querer que a pessoa se... Eu tenho já essa coisa mental, né, Aline? A gente não quer se tornar outra pessoa para ser empreendedora. Eu não quero ser influencer. Eu não quero ser, tipo, para empreender. Eu acho que a gente já tem esse pensamento, mas eu acho mais do que isso. Você precisa entregar para o seu colaborador. Você precisa ser sensível a ponto de entender o que ele quer, quais são as habilidades dele. Às vezes nem ele sabe. Às vezes a gente percebe antes dele e entregando para ele só o que ele quer. E não adianta querer jogar em cima de pessoas responsabilidades que elas não estão afim. Elas não vão abraçar. E eu já errei bastante nisso. Apostei em pessoas e elas devem ter apostado em mim de alguma forma na FI e isso não deu certo. Então hoje a gente é muito orgânico mesmo. Eu acho que essa é a palavra, assim, a gente vai delimitando e a gente vai vendo o processo com a FI, com a marca, de respeito, de trabalho e com a empresa e com o time, como a pessoa vai se envolvendo e a gente vai entregando para ela o que ela deseja, entendeu? E claro que com o tempo isso vem um reconhecimento financeiro, vem algumas outras coisas que a gente quer fazer, às vezes reconhecimento em curso, em alguma coisa que a gente quer dar, mas é dessa forma. E hoje a gente tem um time muito mais homogêneo, eu acho que muito mais dentro do papel que eles gostariam de, pelo menos é o que eu sinto à distância, né? Do que eles gostariam de estar e galgando ali pedaços que eles ainda vão conquistar. Então acho que isso é uma coisa bem incrível. E acho que veio desse pensamento mesmo, né? De a gente quer um volume imenso de clientes e ter essa situação que a gente tem hoje, como a Letícia falou, em relação aos colaboradores e em relação aos próprios clientes, a gente quer ser um negócio que é grande pelo que faz, mas não que é grande pela quantidade, né? Então a gente acho que teve esse ponto fundamental. E também porque a gente sentia uma dor, que acho que é desde o início, assim, que era a gente nasceu com esse propósito de impactar realmente as marcas que acreditam no nosso trabalho. E muitas vezes havia uma limitação de que a gente não conseguia impactar realmente, né? Porque tinha que decidir se eles queriam contratar, sei lá, um planejamento de marketing ou se queria contratar a execução das redes sociais. Você queria contratar a execução das redes sociais, mas não queria contratar todas ou com a quantidade suficiente que a gente sabe que é a quantidade mínima para dar resultado. Hoje a Para gente não aquela fecha também, Giz, mais isso. O cara quer um packing, ele quer fazer uma gestão de redes, ele quer postar 2 vídeos no TikTok por semana. A gente não faz, porque a gente sabe que o TikTok não funciona para 2 vídeos. Então hoje a gente fala não, entendeu? Para clientes, porque eles não estão prontos. A gente acredita que essas marcas não estão prontas para estarem naquele lugar. Então, como a gente foi e está com marcas há muito tempo, mais de anos, né? A gente acredita que as pessoas podem botar no pé delas em cada lugar, as marcas. E não precisa fazer tudo de uma vez.
mas o que for fazer, precisa fazer bem feito. Porque no fim é a FI que fez, né? E daí não fez direito. E daí a FI. Isso a gente já não pega mais, para não fazer tudo, não fazer completo, não fazer do jeito que vai impactar, do jeito que o algoritmo funciona, a gente não fecha mais. Esse é um ponto grande. E daí, falando nisso, né? Mas também a gente entendeu que 50% da responsabilidade do sucesso é nossa, as outras 50% é do cliente, porque é ele que aprova, né? O cliente está precisando assumir em relação às agências essa responsabilidade também, né? A gente, graças a Deus, está com algumas marcas e gestores que hoje entendem, né? O quanto isso também, o direcionamento vem deles, a aprovação final é deles e tal. Isso a gente demorou, a gente foi também escolhendo um pouco mais, ou educando-os, falando, olha, essa responsabilidade, a gente faz relatório de inteligência de dados, né? Então, essa responsabilidade, isso aqui não tá virando, mas você mudou mais 50% de tudo que a gente propôs esse mês. Então, acho que nem tudo é responsabilidade da gente, né? A gente se adequa sempre ao cliente e faz um atendimento premium, mas é importante entender que existe uma corresponsabilidade aí, né? E essa forma de estruturar, né, o trabalho de vocês, até é isso. No início, por exemplo, nem existia nessa demanda de um relatório de dados Sim. e, né, de anos para cá, isso já é a base ali, é o Sim. básico para você poder conduzir ali o serviço que vocês vão oferecer e também a estratégia, né, que a marca tá ali seguindo, né? E vocês conseguiram perceber, né, que a empresa, vocês trazendo esses processos, vocês e as empresas, né, os clientes que contratam vocês, também ganharam mais autonomia ao todo mundo ficar claro, todo mundo esclarecido ou na mesma página ali, né, com uma agência, né, que tem esses processos bem estabelecidos. Isso reflete também no sucesso, né, do time, do cliente, que não está vivendo o processo no dia a dia, mas ele está sendo inserido ali no processo de vocês. Eu acho que sim, eu acho que a gente nesse momento até tem uma marca que a gente atende há uns anos, é a terceira gestora de marketing que passa. Claro, cada gestor vem para impor a sua visão, e aí a gente espera já isso, né? E a gente tá passando, né? Eles já se trocaram, a gente não foi trocado ainda. E acho que tem tempo limite, as marcas às vezes querem renovar, Sim. e tudo bem. Mas eu acho que isso é um grande troféu nosso, assim, né? De entender que a agência realmente é boa e que a gente tem uma comunicação clara, uma forma de trabalhar clara, e que é isso que você está falando, e que a gente está sempre a favor deles, né? Porque o cliente, às vezes, parece que ele acha que a gente está contra o sucesso deles. Hoje a gente está no momento da FI que eu acredito que todos os clientes entendem que a gente quer que eles voem, sabe? Porque tem alguns pontos que parece que a gente não está tirando vantagem em nada. Se o cliente for sucesso, a gente é sucesso. Se o cliente não estiver num ponto de sucesso, a gente não é sucesso. Tanto que isso até citei, né? Que tem muita gente que troca tudo, que a gente está sugerindo e tal. Isso é uma coisa que incomoda um pouco, a gente tenta pontuar no processo, porque se o cliente vai perdendo visibilidade nas redes ou em outra ação que a gente vai fazer para ele, que eu não sei qual a gente tem que fazer entender que parte daquilo é dele, né? O projeto dele, ele tá aprovando e apoiando, né? Mas esse também foi um entendimento que veio com o tempo, né? Sim. Eu acho que no começo a gente não se dava conta disso, dessa importância, dessa clareza para o cliente, daquilo que a gente estava fazendo, de quais eram os nossos processos e dos porquês daquilo, e a gente também não tinha essa clareza do quanto a gente precisava se posicionar em determinados momentos, em determinados assuntos, né? Em dizer, olha, a gente vai seguir por esse caminho, mas o caminho que a gente teria indicado seria esse outro, Isso. né? Então, eu acho que hoje tudo isso faz diferença porque a empresa que contrata a gente, o cliente, entende realmente, acho que ele se sente mais seguro, né? Primeiro com a gente, e ele entende que de fato é uma construção conjunta, né? É isso que a Lê está falando. Que tem ali as duas partes e que se eles veem a necessidade de alguma mudança, que eles podem trazer isso para a gente e que a gente vai construir isso juntos. Né? Em cima da estratégia deles, por exemplo, de branding, em cima da estratégia de campanha deles do ano, do mês. Então, assim, a gente tá lá para realmente valorizar e criar junto, né? E até de processos, né? Sim. Porque se eles sentem falta, de repente, de
Eu sinto falta de não ter uma reunião, eu sinto falta de não ter esse relatório, eu sinto falta de não saber o motivo da sua sugestão, né? Por que que isso aqui está no cronograma, né? Qual que é o motivo disso? É, a gente foi entendendo que essa comunicação também com o cliente ela precisava ter mais clareza, assim. Eu acho que foi um dos aprendizados desses 10 anos. Sabe uma coisa que a gente virou expert foi em construir arquivos nos quais a gente entrega a estratégia, a pessoa precisa entender tudo que a gente está sugerindo. Ela precisa bater o olho. E hoje, na FIA, a gente acredita muito em estratégia de design, porque o primeiro acesso que a pessoa tem a gente é por meio de um arquivo, de um PDF, de uma proposta comercial, de um, sei lá, de um semi-planejamento, de uma concorrência, de uma campanha. Então, hoje a gente é muito baseado em estratégia de design, que estratégia de design vai nisso, ter os bilhetes quando a pessoa passa o mouse para, por exemplo, explicar o porquê de uma sugestão de post. Então, hoje a gente é especializado, a gente é muito focado, eu e a Aline, quando vem um problema para a gente, é como a gente vai melhorar este arquivo para que a gestora que está, já tive gestora lá no Peru, por exemplo, a gestora que está no Peru, ela vai passar assim e ela vai entender absolutamente tudo que a gente está comunicando. E como a gente vem do digital a vida toda, tipo, a gente tem 10 anos, não é por conta da pandemia, então a gente aprendeu muito a se comunicar. A gente tem muitos defeitos que a gente quer aprimorar, como eu te falei, esse tema vai vir em outros episódios, mas a gente também tem muito já expertise desse processo e desse caminho, né? E que a gente foi desenvolvendo por conta de problema. A gestora não demitiu a gente porque não entendia aonde estava a estratégia, qual era a referência, da onde a gente estava tirando aquilo, entendeu? Quando é um contato digital, da onde estava vindo o número. A gente criou índices, a gente tem um relatório de inteligência hoje, que a gente tem índices próprios, que a gente, né, que eu não vou contar porque são próprios, mas a gente criou coisas, a gente tem coisas nas quais a gente se baseia, que não existiu antes, e a gente faz contas em relação a coisas que para o cliente a gente acredita que hoje é importante. É legal isso. Mas foi muito errando bastante. Grande parte dos problemas do mundo eu acho que são só de comunicação. Exato. E mesmo numa agência de comunicação a gente tinha problemas de comunicação, né? Os processos, né, são todos comunicação. Então eles foram sendo percebidos e melhorados ao longo do tempo. A gente está chegando aqui, né, ao fim desse episódio e a gente falou sobre alguns erros e também acertos, mas eu acho assim que o grande acerto de vocês foi essa sociedade, né? Esse casamento aí de 10 anos que vocês conseguiram, né, trazer até aqui e que muito casamento de verdade não chega, a gente sabe. Então eu queria propor aí que esse acerto, né, a sociedade entre vocês, a gente falasse sobre isso num próximo episódio. Legal. E vocês já falaram algumas coisinhas aqui, mas aí a gente vai fazer essa retrospectiva aí, realmente desse casamento de amigas e sócias e empresárias que tá dando tão certo, né? É que o desafio, né? É um desafio aproveitar a sociedade, né? Fazer com que ela seja vantajosa para ambas as partes e não atrapalhar a vida pessoal, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Vamos falar disso, então, no próximo E episódio. a gente vê tantas histórias negativas, né? Acho que a gente pode levar um pouco de positividade, exato. Porque fazer sozinho é muito difícil, gente. Fazer tudo, construir uma empresa grande, sólida e com responsabilidade sozinho é complexo. Então vamos falar disso no próximo episódio. Então fiquem com a gente. Todos os episódios vão estar nas redes sociais da FI. Então podem procurar por FI Consultoria no YouTube, no Instagram, no TikTok e aqui no Spotify também, se você estiver no Spotify ou no YouTube, né? Enfim, vocês vão encontrar a gente. É fácil. Então, no próximo episódio, a gente fala sobre esse casamento e essa sociedade de 10 anos que tá dando super certo. Obrigada, Giz. Tchau. Tchau, gente. E até mais.